Bom dia, igreja. Bom dia. Que prazer ver vocês. Eu estou feliz, estamos com a casa cheia. A princípio eu pensei até que poderíamos ter uma casa vazia hoje. Porque os desbravadores hoje significam muito aqui nessa igreja. O número é muito grande. Foram lá quase 80 meninos para lá, entre os líderes e meninos. E que Deus os tenha bem lá e que eles sejam felizes. Que Deus os cuide. Deus já está controlando a chuva. Eles vão ter um excelente Campuri. Então, pais, fiquem bem tranquilos, porque Deus está cuidando. Eles vão voltar em paz. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Hoje, eu vou estar, como diz a minha filha, completando um ciclo. Por quê? Eu batizei minha filha, casei minha filha com o digníssimo Andrei, apresentei o Alan, apresentei o Arthur, e hoje eu vou batizar o Arthurzinho. Vai ser coisa mais linda, louvado seja Deus, tá? Porque eu já batizei o Alan, tá? Eu peguei e disse assim, e agora? Será que eu vou alcançar o casamento? Só pela graça de Deus, isso ele vai administrar. Daí a minha filhinha pegou e disse assim, não, Jesus vai voltar antes, amém? Amém, que Jesus volte antes, porque é mais fácil Jesus voltar do que eu daqui a pouco estar em condições de fazer o casamento, tá? Mas Deus é bom, tudo dá certo. Queridos, antes de ler a Bíblia, porque a minha Bíblia já está aberta, né? Eu quero contar uma pequena história para vocês. Havia um viajante, ele viajava bastante e tal, e um certo dia ele estava passando por uma cidade que ele não conhecia. E ele, ao cruzar uma sinaleira, ele percebeu que houve um flash. Ele disse, uai, será que eu recebi uma multa? E ele ficou angustiado, ficou desesperado, disse, mas parece-me que eu estava numa velocidade compatível. Eu acho que eu não levei multa. Deve ter alguma coisa diferente aí. E ele, encucado, convergeu o carro e voltou para fazer um teste. E ele disse, eu quero ver se eu levei multa mesmo, se há algum radar aqui. E eu quero passar dentro da velocidade. Só que preocupado em saber aonde estava o tal do radar, ele não observou a velocidade. E outra vez, houve o flash que disparou. Do radar, do tal do pardal lá, não sei o que é. E ele ficou nervoso, ele disse, 2 multas, não pode. E ele começou a pensar, mas eu passei numa velocidade baixa. Apesar de estar procurando o radar, eu passei numa velocidade baixa. Ele disse, tem alguma coisa errada. Ele convergeu o carro e disse, eu vou testar, agora eu quero passar a 5 por hora. Eu quero ver se esse radar vai disparar. E ele realmente passou bem devagarzinho. Mas ao cruzar a sinaleira, o flash disparou. Ele ficou nervoso, ele ficou angustiado. O que é isso? 3 multas, não pode, tem coisa errada, não está certo isso aí. E ele foi nervoso para casa, coitadinho. E daí ele torcendo que não chegasse as multas. Mas ao mesmo tempo estava tão ansioso por saber o que aconteceu. E ele sempre olhava na caixinha do correio. E até que finalmente chegaram as 3 multas. Ele até se assentou para ver o que aconteceu, para não cair. Porque ele não tinha lá tantas condições financeiras, e se for multa, como que eu vou pagar agora 3 multas? E a primeira coisa que ele fez foi ler no histórico, para ver o que havia escrito lá no histórico. E estava escrito assim,
multas por falta de cinto de segurança. O coitado lutou, e era uma outra coisa que ele não imaginava, né? Multa por falta de cinto de segurança, tá? Irmãos, mas agora não adiantava ele chorar. Agora ele tinha que se recompor, se reorganizar financeiramente e pagar aquelas multas, que não fora fácil para ele, com certeza. Queridos, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 em diante. Filipenses capítulo 3, aqui tem um recado de Deus para nós. Aqui está a inspiração da mensagem do pastor para esta manhã. E diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Duas palavrinhas aqui, duas palavrinhas. Prossigo e esqueço. Prosseguir e esquecer. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre é fácil para algumas pessoas esquecer alguns traumas, alguns ferimentos do passado, por circunstâncias diversas, quer na família, quer algum pecado cometido, alguma coisa. Não é fácil esquecer. Não é fácil esquecer. Uma certa ocasião, eu estava pregando e ao concluir o sermão, eu fui para a porta para despedir os irmãos. E quando eu estava despedindo, uma senhora abatida, ela pegou e pediu para mim, escuta, pastor, eu poderia falar com o senhor após o senhor cumprir essa missão de cumprimentar o pessoal? Eu disse, pode aguardar, irmão, será um prazer ajudá-la. Será um prazer ajudá-la. Eu percebi que ela estava abatida. E, queridos irmãos, eu terminei de cumprimentar e fui conversar com ela. Ela começou a chorar. E ela dizia, pastor, socorro, pastor, eu preciso de ajuda, pastor. O meu casamento está acabando, está terminando. Pastor, socorro, me ajude. Eu disse, por que, irmã? O que está acontecendo? Ela pegou e disse, pastor, quando eu era juvenil, eu fui abusada muitas vezes por um tio meu. E isso me causou um trauma muito grande. E eu não consigo me libertar disso, eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo me relacionar com o meu marido. Eu estou tendo dificuldade e o meu casamento está acabando. Eu conversei, ela era uma pessoa assim bem conhecida, inclusive nossa, eu era pastor dela já fazia um bom tempo. E dele também, e eu procurei ajudá-los, a Pretinha também me ajudou, aconselhar, graças a Deus, já faz um bom tempo, e eles estão juntos, até participaram um certo tempo atrás de um ECC, Encontro de Casais com Cristo, e eles estavam motivados, animados. Eu disse, graças a Deus, está superado essa questão. Eu fiquei imaginando, mas há muitas pessoas que não conseguem esquecer problemas do passado. Há muitas pessoas que estão
presas e carrego uma cruz pesada que vai somatizando, o tempo vai pesando mais e fico ali pensando, murmurando, lamentando, e o negócio não é fácil. Com certeza, irmãos, eu sei que provavelmente eu possa estar falando com pessoas que tenham essa dificuldade, mas tenham certeza, hoje Deus vai ajudar vocês. Deus vai ajudar vocês. Uma certa ocasião, um senhor, ele decidiu fazer de um elefante um bicho de estimação. Ele comprou uma corrente de aproximadamente 10 metros, 2 cadeados, ele fixou um tronco próximo à sua casa, e ele pegou um elefante, e ele amarrou a sua pata, colocou cadeado, e no tronco também colocou a corrente e cadeado. E aquele elefante vivia agora naquele espaço de 10 metros, ali naquele circunspecto. Ele vivia, coitado, gravitando em torno daquele tronco. Ali ele dormia, ali ele comia, ali ele bebia, ali ele urinava, ali ele estercava. Quando vinha a chuva, ele era submetido à chuva. E naquele espaço pequeno, ele andando muito pesado, formava aquele lodaçal, e no extremo da corrente, então formou-se uma vala muito profunda pelo peso dele, chovendo, então formou aquela vala, ele tentando ir além. Até que um dia, aquele senhor se apiedou do elefante, e ele foi e removeu a corrente. Mas uma coisa curiosa aconteceu, e ele estava assim preocupado, o elefante não deixava aquele espaço, permanecia ali no circunspecto daquele tronco, andando para lá e para cá. Ele tentava até motivá-lo a sair do local, e o elefante não saía. Sim, irmãos, ele não saía, porque o passado ainda o acorrentava. O peso do passado ainda o acorrentava. O peso do passado ainda o acorrentava. Você está tendo essa dificuldade? Algum problema o acorrenta? Algum problema aprende ao passado? O que diz o apóstolo Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 116, ela conta ali uma história interessante de uma senhora que tinha esse problema. E ela lhe escrevia seguidamente cartas, abrindo seu coração, falando da sua angústia, falando dos seus traumas, das suas dificuldades que os amarrava, que os prendia ao passado. E Ellen White devolvia as cartas, motivando, tentando ajudá-la. Até que Ellen White estava viajando, e ela sonhou com essa mulher. Ela sonhou que elas estavam numa praça, e ali havia um jardim muito bonito. E elas desejaram conhecer melhor aquele jardim. E havia alguém que cuidava do jardim. E elas se aproximaram e pediram para conhecer o jardim. E o jardineiro, que era o dono do jardim também, ele disse: pois não, vou ajudá-las, fiquem tranquilos, eu tenho prazer de mostrar o meu jardim. E ele disse: há um caminho pelo meio do jardim, sigam-me e eu vou ajudá-las. E ele, por aquele caminho, estava explicando cada flor, né, o aroma de cada uma. E daqui a pouco aquela senhora, no sonho, Ellen White percebeu que ela começou a andar à margem, tentando forçar um caminho pelo meio das flores, andando paralela com eles e reclamando: puxa, mesmo num jardim bonito desse, tem espinhos, tem cardo,
tem muitas coisas que atrapalham. E o Senhor pegou e disse assim, por bondade, minha senhora, por favor, vai atrás da senhora White e nos siga, e você vai ficar mais tranquila. Há um caminho proposto. Do jeito que você está fazendo, você não vai desfrutar da beleza do jardim e do aroma agradável das flores. Você só vai estar a lamentar, a lamentar, a lamentar. Essa mulher tinha dificuldade. Eu quero dizer para vocês nesta manhã, queridos, vocês que estão presos ao passado, não esqueçam que através da cruz do Calvário, Jesus abriu um caminho para nós. E esse caminho é Ele próprio. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós assimilamos esse caminho e nós andamos por ele. E o caminho fica mais gostoso. E os problemas desaparecem e tudo flui, porque Ele nos abençoa, Ele nos toma pela sua mão. Então há um caminho, e esse caminho é Jesus. E nessa manhã, Ele fala-nos o que está escrito em São Mateus 11, 29 a 30. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você está sofrendo por um jugo pesado e que o passado te impôs, Jesus nessa manhã, Ele chega para você e Ele disse, tome o meu fardo, porque ele é leve, ele é suave, eu quero te ajudar. Aceite-me como seu Salvador pessoal e siga, eu tenho um caminho para você. Eu tenho um caminho para você. É um caminho sereno, um caminho de paz. Apreciados, as pessoas que não conseguem se libertar do passado, elas normalmente são identificadas como as pessoas do ser. Elas vivem dizendo, se eu tivesse feito a faculdade de medicina em vez de advocacia, e eu estaria muito melhor sucedido, mais abençoado, tá? Ou se não, se eu tivesse feito a faculdade de arquitetura, em vez de educação, eu tenho dom para desenho, eu teria sido muito melhor sucedido, mais abençoado financeiramente. Sempre estão no ser, se eu tivesse me casado com o segundo namorado, mas como casei com o quarto, hoje o segundo namorado está rico e eu estou aqui nessa pindariba financeira, nessa dificuldade financeira, e é aquele problema. A pessoa presa ao passado é a pessoa do ser. Se eu não tivesse vendido aquela propriedade, hoje tudo enriqueceu em redor, e hoje vale uma fortuna, eu seria um milionário. Se eu tivesse comprado aquele terreno tal, puxa, eu tinha dinheiro, me ofereceram, e eu não comprei, hoje vale uma verdadeira fortuna. E exemplificando, num passado eu fui chamado para ser pastor de vocês, muitos de vocês ainda são daquela época, né? E quando eu cheguei aqui, me motivaram a ir conhecer o Jurerê Internacional, que eu não conhecia. E eu fui lá, peguei minha caminhonete, eu e a Pretinha fomos conhecer, ficamos meio-dia. Nossa, no outro dia quase que eu tive que ir no dentista, fiquei de queixo caído, gente. De tanta beleza que eu vi, uma casa mais linda que a outra. Finalmente a gente tomou a decisão de ir conhecer o Jurerê Nacional. Nós pegamos a Avenida dos Búzios e começamos a andar. E logo à direita, sabe o que havia? Um lindo loteamento. E lá cheio de faixas, dizendo assim, vende-se terrenos a partir de 32 mil.
A Pretinha, como financista e inteligente, pegou e disse: bem, vamos comprar um terreno aqui. Isso aqui, né, no meio dessas mansões tão lindas, isso aqui vai valer uma fortuna. Eu disse: Pretinha, mas dinheiro só se cair do céu. Ela disse: não, bem, nós temos 2 carros, vamos vender a nossa caminhonete. Ela estava zerinho ainda, zerinho, recém tinha comprado. Ela disse: vamos vender a caminhonete. E nós pagamos 30, isso quase há 26 anos atrás, nós pagamos 37 mil por ela. Ela está novinha, dá para nós vender e comprar o terreno. E nós ficamos com outro carro. Eu disse, cheirando zerinho ainda: ai, bem do céu, eu sonhei tanto, eu orei tanto por essa caminhonete. Eu orei tanto por essa caminhonete, uma caminhonete em cabine dupla, uma caminhonete, naquela época usava muito, né? Uma D20 cabinada pela Tropical, bonita. Eu disse: Pretinha do céu, não, acho que não vai ser agora, não. Vão deixar para mais tarde. E daí, completou meus 6 anos de pastor aqui, e eu fui transferido para Campinas, né? E daí eu disse: Pretinha, vamos lá ver os terrenos. Quem sabe ainda a gente possa comprar. Eu cheguei lá, fui numa imobiliária, sabe qual que era o preço do mais baratinho? 600 mil. E o preço da minha caminhonetinha agora não pegava nem 30 mil. Eu disse: estou perdido. Eu disse: se eu tivesse seguido a minha esposa. E hoje aqueles terrenos valem uma média de 2 a 3 milhões. Eu seria um milionário. Vocês estariam vendo hoje um milionário pregar para vocês. Mas eu não comprei, queridos amigos. Eu me atrapalhei. Se eu tivesse comprado. Mas ainda bem que eu não sou muito desses presos ao passado, sabe? Eu não sou muito preso, então nem lamento, só conto no sermão quando prego, tá? Mas eu não tenho nenhum sentimento por isso. Passou água passada, o quê? Não move moinho, né? Então, queridos, meu apelo para vocês: esqueça o passado. Passado não volta. Olhem para frente. Pensem no futuro. Sobre o futuro vocês podem fazer planos. Passado é leite derramado. E agora, meu filho, se derramou o leite, limpa antes que a esposa chegue, senão pode dar zebra. Tá? Você foi disperso, você não prestou atenção, e vai rápido no mercado e compra outro litro de leite e vai resolver o problema. Então não fique lamuriando, lamentando pelo passado. Passado é passado. Sobre o passado a gente não pode fazer plano. Diz o pastor Austin, ele compara o tempo passado e futuro como o carro. Ele diz: se você entra no carro e você, no banco da frente, você percebe aquele para-brisa monstruoso assim. Aquilo representa o futuro, aquilo que está lá na frente. É para você ter uma visão completa, ampla, é uma visão de futuro, aonde você vai ir. Agora, esse mesmo carro, ele tem um pequeno outro espelhinho, que é um chamado retrovisor. Esse é para ver o passado. E o passado não significa quase nada, por isso que o retrovisor é bem pequenininho. Você não pode estar preso a passado. Passado é passado, tá? Então, não adianta, prossiga, vamos prosseguir. Esquecer e prosseguir é o tema do sermão. Vamos prosseguir, Deus quer assim. Vamos levantar a cabeça, olhemos para Jesus Cristo, o soberano e consumador da nossa fé. Vamos seguir o caminho, que Ele é o caminho, e Ele propõe-se hoje, nessa manhã, a dar a sua mão para nós, para nos mostrar o caminho da felicidade que nos leva ao grande paraíso que é o céu, que Ele tem para você
e para mim. Queridos, Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 359, ela diz que o cristão sincero não faz planos que Deus não possa abençoar. Vamos fazer planos para o futuro, vamos esquecer o passado. E Deus vai abençoar os nossos planos, e nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ser felizes. Deus quer nos fazer felizes, Deus é maravilhoso. Então, abram os olhos, queridos, abram os olhos. Vocês lembram, me chamou a atenção um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, depois no final fiquei triste com ele. Me chamou a atenção porque ele era negro, e ele concorreu com um branco lá. Eu me apiedei dele, eu disse, bom, negro, tal, e ele era um imigrante lá nos Estados Unidos, que era o tal do Obama. Ele era muito motivado, muito para cima, muito para cima. O slogan da sua primeira campanha era Yes, we can. Quer dizer, sim, você pode. Esqueça o passado e pense nas possibilidades futuras. E ele era muito assim positivo, muito para cima, muito para frente, tá? E depois na segunda campanha ele colocou lá o tema, o slogan Forward, e quer dizer, continuemos avançando, vamos para o futuro, vamos para o futuro. Ele era sempre motivado. Queridos irmãos, se nós não olharmos assim, nós poderemos recebermos de Deus a repreensão que Samuel recebeu o seu profeta. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, Samuel estava lamuriando por causa do rei Saul. O rei Saul se atrapalhou, trocou os pés pelas mãos, e ele lamuriava, e Deus ali pega e diz assim, por que você está lamentando? Porque você está perdendo tempo com o rei Saul, se eu já o abandonei, se eu já esqueci ele. Vai, tome um chifre com azeite, vá à casa de Jessé, o belemita, e lá unja o meu rei. Eu já me provi de um rei e está na casa de Jessé, o belemita. Para de pensar no Saul. Saul é passado, eu já o rejeitei. Saul é passado. Não fique perdendo tempo com o passado, Samuel. Não fique perdendo tempo. Vamos correr atrás. Vai lá e unja o meu rei. O meu rei está na casa de Jessé, o belemita. Eu vim para cá porque o negócio parece que não está certo. Tá? Então, pessoal, é assim, tá? Vamos levantar a cabeça, vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. O cristão sincero, ele é cheio de esperança. Ele não é aquele que fica gravitando em torno de passado, olhando para trás. O cristão sincero, ele olha para frente. Ele é cheio de esperança. Ele é cheio. Zacarias capítulo 9, versículo 12 diz assim, voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Nós somos presos da esperança. Não somos presos do passado, nós somos presos da esperança, não somos presos do passado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus chega lá no jardim do Éden, Deus chega, Jesus é Deus, ele chega ali no jardim do Éden e procura por Adão e não o encontra, procura por Eva e não a encontra. E ele foi encontrar atrás de algumas árvores escondidos, lá tremendos de medo. E Deus pegou e disse, escuta, o que está acontecendo, Adão? Ele disse, sim, a Eva que tu me deste, ela foi um problema para mim. Ela me inventou de comer a tal da fruta e me deu para mim, eu comi e agora estou toda atrapalhada aqui. A Eva que tu me deste. Infelizmente é assim. O homem, depois que peca, ele começa a fugir.
E Eva, o que aconteceu? Sim, a serpente que o Senhor colocou aí no jardim, ela atrapalhou todinha, e ela me ludibriou, me enganou, tá? E eu caí no engodo dela, e eu comi da fruta, sempre dando desculpa. E Jesus, ó queridos irmãos, Jesus na sua infinita graça e misericórdia, Deus na sua infinita graça e misericórdia, pergunta para eles, o que eu devo fazer? E eles disseram, devemos morrer. Deus pegou e disse, não, eu não vou matar vocês. Eu disse que certamente vocês morreriam se comessem do fruto, mas eu não vou matar vocês. Eu vou perdoar vocês, só que eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. Esqueçam o passado, olhem para cima, o tempo vai passar, e eu vou vir a essa terra, e eu vou pisar na cabeça da serpente, eu vou esmagar a cabeça da serpente. Olhe para a frente, esqueçam o passado deixe para mim que eu resolvo. Você tem problemas de passado? Entregue para Jesus, Ele resolve. Ele resolve, assim como Ele resolveu o problema de Adão. Ou melhor, sim, o problema de Adão e Eva. Ele quer resolver os nossos problemas. No livro de Gênesis capítulo 50, se alguém quiser acompanhar, o pastor agora vai ler isso aqui. Gênesis capítulo 50. Olha o que está escrito aqui, ó. A partir do versículo 15. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Diz assim, ó. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer, pegaram uma comitiva e mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus e de teu pai. Jessé chorou, José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, e que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos irmãos, percebam, os irmãos de José fizeram tudo o que fizeram no passado. E agora carregavam aquela cruz pesada. José foi revelado no Egito como governador do Egito. E eles eram uns João Ninguéms. Eram pessoas simples do campo. E agora veio o conflito de pensamentos. O que esse rei vai fazer conosco, o rei nosso irmão? Porque nós vamos nos dar a conhecer, se deram a conhecer, com base naquela história que vocês já conhecem. E agora morre o pai. Eles entram em parafuso.
sempre tinha um ponto de interrogação. A consciência lhes pesava, o passado lhes cobrava, estavam presos ao passado que os acorrentava. Mas José é semelhante a Deus, queridos, uma espécie de Deus. Que homem maravilhoso! Chorou quando aqueles mensageiros passaram-lhes a mensagem. Chorou, emocionado. Daqui a pouco vêm os seus irmãos, se ajoelham diante dele e diz: eis aqui, somos teus servos para o que der e vier. Nos use, José, mas sobretudo tenha misericórdia de nós. Não se vingue de nós. José pega e diz: na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas eu não sou Deus para me vingar. Fiquem tranquilos, eu vou ajudar vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar comida para vocês, e não só a vocês, mas eu vou cuidar dos filhos de vocês. Deus, queridos irmãos, é assim. Deus, queridos irmãos, é assim. Você tem problemas semelhantes aos irmãos com o passado? Você tem acertos que na tua mente lhe pesam, lhe condenam? Você pecou um pecado grave que você não consegue se sentir perdoado? Você se sente escravizado, arrastando essa cruz pesada e não tem paz, não consegue conciliar-se com o sono? Jesus chega nessa manhã e ele diz: fique tranquilo, o que eu fiz com Adão e Eva eu faço com você também. Eu te perdoo e eu já morri no teu lugar, fique tranquilo. Eu já paguei o preço do teu pecado do passado. Satanás fica te tentando, para não deixar você avançar, você prosseguir, você ir em frente, esquecer do passado. Ele quer que você se perca. Oh, queridos irmãos, muitos de nós às vezes deixamos da fé, abrimos mão de Jesus, abrimos mão da igreja, abrimos mão da fé e andamos à deriva por esse mundo e praticamos 1001 pecados, apesar de conhecermos tudo o que é certo e o que é errado. E hoje, daqui a pouco, eu posso estar falando para alguém que esteja aqui na igreja e que está sentindo esse peso na consciência. Mas Jesus está falando: fique tranquilo, porque o preço dos teus pecados eu já paguei. Vem comigo, eu te abraço, eu te dou a minha mão, eu te ajudo você a caminhar. Eu tenho um paraíso, eu tenho um céu para você. Eu tenho um céu para você. Levante a cabeça, levante a cabeça. Oh, não se prendam ao passado. Deus diz para você que esteve fora da igreja: não importa os caminhos pelos quais você tem andado, não importa quão longe você tem andado, não importa quem você seja, se homem ou se mulher, não importa se você é rico ou é pobre, não importa se você é credo ou incrédulo, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua cor, se é negro ou se é branco. O que importa é que, através da morte de meu filho na cruz do Calvário, você se tornou um objeto da minha suprema consideração, meu supremo amor. Você é meu filho, eu não abro mão de você, apesar dos teus pecados, amém? Apesar do teu passado que pesa sobre você, que te acorrenta, você é meu. Confie, se entrega, venha a mim, eu te limpo, eu te carrego no colo se for preciso. Deus está dizendo para nós assim, queridos irmãos: prossiga por bondade, avance. Irmãos, eu termino com uma pequena história. Nós temos que ter foco. O cristão sincero, ele tem foco, ele tem objetivo, ele tem rumo na sua vida, ele sabe aonde ele quer chegar. Uma certa ocasião,
um fazendeiro, ele queria plantar. Ele queria plantar, queridos irmãos. E ele pegou e justou um jovem para que viesse arar a terra. Ele cangou os bois, prendeu a canga, um arado, e conduziu o jovem até o pedaço que ele queria que arasse. Ele explicou: esse é o pedaço, você are, mas procure fazer as vergas mais retas possível, porque no sulco das vergas eu quero plantar, e o plantio eu quero que fique bonito. Eu vou sair um pouquinho, mas logo eu volto. Queridos irmãos, quando ele voltou, estava tudo meio torto. E eu disse: mas puxa, minha plantação vai ficar muito feia desse jeito. O que está acontecendo? Ele pegou e disse assim: é que os bois, eu acho que eles estão com muita fome. Porque os bois, se eles verem um mato, um milho da resteva aqui, eles vão para a direita, eles vão para a esquerda, eu luto para conduzi-los retos. E está muito difícil, fazendeiro, está muito difícil. O fazendeiro diz assim: não, é que você não tem foco, você não aprendeu. Por exemplo, ele disse: olhe para frente, olhe para frente. Você está vendo aquele toco lá na frente? Você tem que pegar, olhar para aquele toco e conduzir os bois na direção daquele toco. Por exemplo, você está vendo aquele boi lá? Sim, olha para aquele boi e coloca os bois na direção dele e vai dar certo, vai dar certo. Você vai conseguir fazer vergas mais retas. E o fazendeiro disse: eu vou, e à tarde eu passo aqui para acertar com você. E quando o fazendeiro voltou à tarde, irmãos, o desastre estava feito. Estava bem mais torta as vergas, para tudo quanto é lado as vergas. E o fazendeiro disse: mas o que aconteceu? Piorou em vez de ajudar? Ele disse: é que o boi não para, eu fico lutando e o boi vai para um lado, o boi vai para o outro. Ele disse: eu apenas coloquei como exemplo o boi, não era para você fixar no boi, foi um exemplo que você tem que ter um foco. Irmãos, às vezes nós pomos o nosso foco em coisas erradas, e é por isso que nós ficamos nos martirizando, lamentando, murmurando. O nosso foco tem que estar em Jesus, amém? O nosso foco tem que estar em Cristo. E eu apelo para vocês nessa manhã: coloquemos o nosso foco em Cristo, e nós vamos ter paz. Jesus está ansioso por nos perdoar. Ele quer nos perdoar. Confesse o seu pecado. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele quer te dar o céu. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar essa terra que Ele vai transformar num paraíso. Ele quer te dar tudo isso. Ele está ansioso. Ele veio a essa terra, fez o maior do sacrifício para poder nos ajudar. E nós não levamos a sério. E nós ficamos sofrendo, curtindo a dor, da tristeza, da incerteza. Começamos a passar pela angústia de Jacó antecipado. Aquela angústia que vai ter quando realmente vier as perseguições. A gente vai estar fugindo e vai pensar nos pecados que a gente cometeu no passado. E Satanás vai ver: o que você está fazendo aqui, cidadão? Você não vê que você adulterou, que você fez isso, que você fez aquilo? A angústia de Jacó fala assim. E daí você não sabe se você já confessou o pecado, já se arrependeu de maneira contrita. Mas Satanás vai ressuscitar isso aí. Nós não podemos viver isso aí, irmãos. Jesus é capaz. Não há pecado que Deus não consiga perdoar. É só confessar e se arrepender e viver a paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. É a coisa mais gostosa do mundo. A gente vive feliz, com a boca na orelha, sorrindo sempre. Que Deus te abençoe, amado. Seja feliz, descanse nele. Descanse nele e tenha paz. Desfrute da salvação, em vez de ficar preocupado com o passado. Essa é a minha mensagem para vocês.
Agora eu peço que o grupo do louvor cante um pouquinho, que eu já vou estar no tanque batismal, batizando o meu netinho. Isso. Passa para minha esposa. Arthur, você crê no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade? Crê? Você crê que Jesus hoje está lá no santuário celestial intercedendo por você? Quando você confessa um pecadinho, você comete um pecadinho, você confessa para o Pai e Jesus intercede para que Ele pegue e anule o teu pecado. Ele está intercedendo lá no santuário celestial por você. Você crê nisso? Você crê na Bíblia Sagrada como um livro especial, única regra de fé e prática para todos os cristãos nessa terra? Crê também? Você crê na breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra? Sim, e está cada vez mais perto, né, neguinha? A gente nota que está cada vez mais perto. Você crê que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que você não deve comer nem beber coisas que a Bíblia proíbe? A Bíblia lá em Levíticos 11, Deuteronômio 14, ela fala sobre as coisas que a gente pode comer e as coisas que a gente não pode comer. Você está disposto a seguir as orientações da Bíblia? Que bom! Escuta, você crê nos dons espirituais, inclusive no dom profético manifestado por Ellen White e tal? Você crê nisso? Crê nos profetas, né? E ela é uma profetisa moderna, tal. Tá certo? Tá certo. Escuta, você crê no batismo por imersão e deseja realmente se batizar assim, como Jesus foi batizado no Rio Jordão? Crê? Então o vô vai te batizar, tá bom? Tá? Será um prazer para o vô te batizar, tá? Então, que Deus nos abençoe agora nesse momento, tá bom? O vô só vai pedir para a igreja se a igreja concorda que você se batize. Escuta, alguém propõe de que a gente batize o Arthur? Proposto apoio, todos de acordo, levante a mão. Todos de acordo. Olha, neguinho, graças a Deus, toda a igreja quer te receber como o mais novo membro da igreja aqui da Central. Você é o mais novo membro. O teu nome agora vai para o hall de membros da igreja, tá bom? Eu vou te batizar. Arthur, com base na tua profissão de fé, com o desejo sincero de teu coraçãozinho, você pediu o batismo, você queria que o vô te batizasse, e o vô está aqui com muito prazer para poder batizar você, tá? E ele o faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazer uma oração final. Só que eu queria fazer um pedido especial. Eu sei que nós temos aqui amigos da igreja que ainda não foram batizados, e eu queria fazer essa oração por vocês também, de maneira especial. Nós temos aqui alguém que não tenha sido batizado, ou tenha sido batizado por imersão, mas depois então teve dificuldade e quer se rebatizar. Eu posso ver as mãos? Isso. Pode levantar as mãos, não tenham medo, todos que têm. Escuta, que bom, até ali. Eu não vou pedir para vocês virem aqui à frente, mas eu queria fazer uma oração final. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Se coloquem em pé, tá? Se coloquem em pé, eu vou fazer uma oração, eu quero que o céu veja vocês.
Eu quero que os familiares do Eduardo, que eu gostei que ele estivesse aqui durante o do Arthur, que eu queria que ele estivesse aqui na frente, mas o pastor esqueceu, né? O pastor está começando a ficar velho, sabe? E o pastor esqueceu. Então que vocês se coloquem em pé. Isso, aqui está o pai, ali está a mãe. Vem aqui. Isso. Venham aqui. Vamos participar da oração. Nós teremos, antes de orar, eu vou pedir que então se cante a música. Alguém está preparado para cantar uma música? Eu gostaria que essa pessoa viesse. Ah, está aqui? Ah, já está pronto aqui, ó. Tá. Pode soltar a música. Você trabalha? Escuta, enquanto que ele vem, eu faço a oração, depois da oração, então ele... Ah, já saiu. Eu dedico essa música também para vocês que querem se batizar, tá bom? Tudo gastou, a esperança acabou, não lhe resta mais futuro, o presente é a dor. Mas alguém lhe falou de Jesus o Senhor, e ouvir é o bastante pro milagre do amor. Foi assim que Cristo curou almas perdidas, fez o céu se mover pra sarar suas feridas. Quem espera ver o céu se abrir apenas quando o mundo acabar, pode não reconhecer o Senhor. Se o milagre hoje não experimentar, pois o céu se abre agora para quem quiser. A fé conduz o homem à salvação, e ainda que morra, salvo estará, pois a mão de Cristo entrega o coração. Impossíveis questões que superam a razão não se pode ensinar ou chegar à solução. Necessitam de um Deus de impossíveis ações, como abrir o mar vermelho e da saliva dar visão. Não se pode entender a mente humana, o agir do Senhor para salvar
a quem o ama. Quando nos unimos a alguém em plena convivência, conhecemos sua casa, sua maneira de agir não é diferente com Jesus. É preciso conviver para poder reconhecê-lo quando Ele nos chamar. Quem espera ver o céu se abrir apenas quando o mundo acabar, pode não reconhecer o Senhor se o milagre hoje não experimentar. Pois o céu se abre agora para quem quiser. A fé conduz o homem à salvação, e ainda que morra, salvo estará. Pois a mão de Cristo entrega o coração. Pois a mão de Cristo entrega o coração. Querido Pai Celestial, aqui estamos nós com o nosso coração rejubilante, feliz, alegre, satisfeitos. Batizamos o Arthur. E agora que todos nós possamos ser referências para ele, daqui para frente. Temos 8 pessoas, mais uma garotinha, 9 pessoas em pés. E estão desejosas também de passarem pelas águas batismais. Que o Senhor prepare esse momento para elas, a fim de que elas tenham feito a sua parte, completada a sua missão também, porque o batismo Deus espera que é um passo que a gente dê, e eles estão desejosos por dar esse passo, que quanto antes chegue o dia do seu batismo também. Colocamos a tua igreja em tuas mãos, muito obrigado pela tua divina presença no culto, leve-nos sobre a tua paz agora para a escola sabatina, e que a gente possa ter uma boa escola sabatina em nome de Jesus, amém.